O Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, vai nos narrar algumas parábolas contadas por Jesus, como a parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola do grão de mostarda, e também vai nos falar a respeito da travessia do mar da Galileia, quando o Senhor Jesus apazigua uma grande tempestade. Mas eu quero deixar ao seu coração o verso de número 28, no que é conhecido como a parábola da semente. O verso 28 diz assim: a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Nós temos que entender que o reino de Deus é muito parecido com aquilo que nós encontramos na agricultura. A Bíblia nunca disse que Deus é um mágico, que com o estalar de dedos as coisas acontecem. A Bíblia chama Deus de um grande agricultor. Esse agricultor, ele tem noção de que o tempo não é o nosso adversário, o tempo é o nosso aliado. Se você conhecer alguém que mora na zona rural ou se você já foi da roça, você sabe que o tempo é primordial para que a plantação cresça. E a palavra de Deus está dizendo que a terra por si mesmo, ela frutifica. Primeiro vem a erva, depois vem a espiga e por fim o fruto. Nós vivemos num tempo de globalização, de internet, num tempo do fast food, num tempo em que as coisas precisam acontecer para agora, para ontem, num tempo em que as pessoas pararam de ter paciência, se esqueceram dos princípios elementares da fé. E um deles é aquilo que você planta, você colhe. Só que a colheita e o plantio, entre um e outro, há um espaço de tempo. O que você semeia hoje, você não colhe hoje. O que você semeia hoje, você não colhe também semana que vem. Nós temos que aprender a lidar com as estações. Hoje você faz chamadas de vídeo em tempo real. Hoje nós não temos mais o costume de enviar cartas que vão chegar daqui a uma semana, daqui a um mês. Nós temos perdido muito da nossa paciência. Mas o reino de Deus é como essa semente lançada na terra. E nós então devemos entender que a terra frutifica por si só. Primeiro vem a erva, depois vem a espiga e depois vem os frutos. Ninguém pode plantar hoje uma semente e colher amanhã frutos no reino de Deus. Não é assim que Deus trabalha. A Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo do sol. Por isso as pessoas têm se desanimado, por isso as pessoas têm desanimado, porque muitos pensam que Deus é um mágico e Deus nunca foi mágico. A Bíblia diz que Ele é um agricultor e como agricultor, Ele sabe que as coisas demandam tempo. O próprio Deus, sendo todo-poderoso, a Bíblia diz que Ele não cria de uma só vez toda a sua obra, mas Ele faz a sua obra em 7 dias. Por quê? Porque Deus sabe a importância do tempo e nós também deveríamos aprender uma lição com o tempo. Porque se você semeia algo ruim, você vai colher algo ruim. Se você semeia algo bom, você também vai colher algo bom. Na verdade, a Bíblia vai dizer lá em Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 7, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Significa que não tem como você plantar arroz e colher batata. Não tem como você plantar abacaxi e colher melancia. O que você planta, você também ceifa. O que você planta, você colhe. Não tem como você plantar coisas ruins e querer colher coisas boas. Também não tem como você plantar coisas boas e colher coisas ruins. A única coisa que pode te impedir é a sua impaciência. Então aprenda que o reino de Deus é como essa semente, que ela frutifica na terra por si só. Primeiro vem a erva, depois vem a espiga e só no final o fruto. O fruto é aquilo que dá consistência, o fruto é aquilo que nos alimenta, o fruto é aquilo que o agricultor esperou o ano todo para colher. Então, no mesmo livro de Gálatas, capítulo 6, verso de número 9, o apóstolo Paulo diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque colheremos a seu tempo se não desfalecermos. A Bíblia está garantindo que a colheita vem. Aquilo que você semeou o amor, você semeou a paz, você é um apaziguador, você é uma pessoa que só fez o bem, você amparou os necessitados, você fez orações, clamou por Deus, pediu por ajuda. No tempo certo, a ajuda vem. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus, é no tempo da maturação, porque primeiro a erva cresce,
aparece, depois as espigas aparecem, mas ainda não é tempo de colheita. Você precisa ter paciência, porque a paciência vai te levar a uma colheita bendita. Eu espero que você seja cheio dessa paciência nesse dia. Por quê? Porque só há uma coisa que pode impedir a sua colheita de acontecer. É o quê? O desfalecimento, é o desânimo. Não nos cansemos de fazer o bem, porque colheremos no tempo certo, no seu tempo, se não desfalecermos. Existe um se, existe uma condicional. Se você não desfalecer, se você for adiante, se você continuar confiando, se você continuar tendo fé, se você continuar orando, se você continuar fazendo bem, se você continuar sendo honesto, se você continuar fugindo do mal, então Deus vai te abençoar e você vai ter uma colheita sobrenatural. Que Deus te abençoe, que Ele te ajude nesse processo, que Ele te dê força e paciência, perseverança, porque no tempo certo você vai colher, porque a terra, ela frutifica. Primeiro ela traz a erva, depois a espiga e no final os frutos. Eu espero que Deus te dê bons frutos nesse dia, que o Espírito Santo te encha de força, de resiliência, de paciência e de perseverança. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Shalom!